Salve, salve galera! Estamos aqui em mais uma live e hoje a gente vai compartilhar algo assim, no aspecto espiritual, né? E trazer a compreensão desse momento de pandemia, de entender o que Deus tem para nós nesse sentido. Meu convidado nessa conversa, nesse aprofundamento espiritual, é o pastor Jorge. Pastor Jorge, lá da Igreja Metodista Ortodoxa, quilômetro 54, ali em Seropédica, ali no final da antiga Rio-São Paulo, né? Pastor Jorge é um grande companheiro, um grande amigo de ministério, também um grande amigo pessoal no aspecto de caminhada e compartilhamento. E ele vai estar junto com a gente trazendo compreensão, né, de uma conversa profunda no aspecto espiritual desse momento e daquilo que Deus possa nos fazer compreender no enfrentamento dessa tempestade, dessa pandemia, desse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado pela presença, Nair. Minha cunhada está em todas. Deus te abençoe, Nair. André Oliveira, um abraço. Margeri, eu acho. Lauro, Alexandre. Vai chamando a galera aí, vai mandando o aviãozinho. Eu tô esperando o pastor Jorge chegar por aqui. Cadê ele? Cadê o pastor Jorge? Tô aguardando ele. Deixa eu só mandar um recado aqui para ele, um minuto. Deixa eu ver. Estou aguardando aqui. Angélica, bem-vinda. Bela Ramos, Angélica Camilo. Joyce, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Elias Pereira. Ágata Cristi, bem-vinda. Antônio, Ajuse. Mary, boa noite. Olha o pastor Jorge aqui. O pastor Jorge chegou. Vou chamar ele aqui. Só aceitar aí, pastor Jorge. E aí estaremos juntos. Paz do Senhor, Angélica. Deus te abençoe. Fala, Antônio, beleza? Fabi. Fala, pastor Jorge, tudo bom? Tudo na paz? Tranquilo. Beleza. Pensei que o senhor estava travado aí, mas o senhor não está travado não, né? Pô, tô atrasado, né, cara? Pô, Tranquilo, tá tranquilo. Eu nem, vou, pare... vou nem ministrar. parece que nem parece que eu sou ortodoxo, né? Nem parece que você é ortodoxo, cara. É, bicho, é verdade. Eu vou, eu vou trazer uma canção aqui para a gente adorar o Senhor, porque Amém. eu fui discipulado por uns caras, assim, e os caras fizeram uma disciplina na minha cabeça, eu não consigo mais sair, que é o seguinte, eu não consigo falar do reino sem antes adorar, entendeu? Não consigo mais. Pô, Toda vez que eu falar, eu tenho que adorar, entendeu? no domingo eu brinquei até com isso, cara. Se Uhum. se você olhar Jesus depois da ceia, ele canta uma canção com os discípulos. É, ele canta uma canção com DC, é verdade, verdade. E olha que era difícil esse negócio nessa época, né? Mas ele teve essa disciplina. É. Amém, amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Vendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti.
Sim. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Adoramos, Senhor. Eu canto esta canção de entrega de Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Glória a Deus. Nesse coração de entrega, que eu acho que a gente pode começar, né? Porque uma vez eu estava ministrando essa canção com a Viner, e aí os caras, pô, essa canção é ideal para dízimos e ofertas. Eu falei, cara, eu conheci o cara que fez essa canção, e essa canção não era para dízimos e ofertas. Essa canção, cara, ela tem a ver com a entrega de tudo que a gente tem, assim, sabe? É verdade. Inteligência, o dom que Deus nos dá, qualquer tipo de capacidade que a gente possa achar que tenha, quando o cara fez essa canção é no sentido da gente entregar, né? E eu creio que nesse momento a gente precisa muito disso, sabe? Entregar tudo nas mãos do Senhor, porque fica muito nítido, né, Pastor Jorge, a nossa incapacidade de fazer as coisas, né? É verdade, cara. É verdade. A gente é limitado, né? A gente é limitado. E a gente foi para um encurralamento agora, essa questão do isolamento e essa questão das possibilidades logísticas, que você percebe que você é nada, né? Vem um negócio desse como está acontecendo e você percebe que as tuas mãos ficam muito atadas, né? Só o Senhor. Na verdade, é uma situação que a gente nunca viveu, né? É, Nossa geração, a geração anterior à nossa, nunca viveram uma situação como essa. Então, a gente se sente nesse momento totalmente limitado, né? sim, E é um clamor que dura. Eu acho que a é, gente nunca clamou, a igreja, na verdade, atual, nunca clamou tanto por tanto tempo consecutivo por uma coisa só. é verdade. O Parece que tempo, o hoje, tempo de, se a gente não é unido como deveria, rola uma unidade do mesmo clamor, né? é, e o tempo de espera pode produzir várias coisas, né? Boas e Olha, ruins. boas e Então, ruins. depende da mentalidade que está fluindo em você. E aí a guerra do espírito contra a carne, né?
a emoção tentando te levar para o desespero É verdade. e o espírito tentando te levar para perto de Deus. Então é uma guerra que a gente vive nesses dias agora, como a gente É. nunca viveu isso. Eu tenho usado essa palavra caos. Parece que a gente está na guerra, né? Um caos, né? Verdade. É. A É minha, exatamente uma. a minha mãe está Pode internada, falar. o senhor sabe, algumas pessoas sabem, Aham. minha mãe está internada. E minha irmã tem ido no hospital. Eu tenho evitado ir por uma questão de evitar a questão da contaminação, né? Aí eu Uhum. fico monitorando e tal, mas a minha irmã tem ido. Então, ela me deu um depoimento assim que o hospital, o clima do hospital parece esses de filme que a gente vê na guerra. O, o que está ocasionando nas circunstâncias de atendimento na emergência e as pessoas que estão aguardando o clima emocional é de uma verdadeira tempestade de guerra. É verdade. Então é motivo da nossa reflexão. Mas, pastor Jorge, eu queria hoje que a gente mergulhasse nessa coisa dessa tempestade. O senhor podia nos ajudar aí com a leitura do texto que a gente pode usar como base? Vamos lá. Se alguém estiver assistindo a gente, estiver com a Bíblia de papel, não mexe no aplicativo não, senão vai sair da live aqui. Mas se tiver uma Bíblia É, de papel, aí pode abrir aí no texto e acompanhar, né? pessoal, tem uma galera aí começando a entrar aí. Deus abençoe a todo mundo que está participando. Nosso objetivo, né, Lincoln, é trazer uma palavra de reflexão. Nós pastores, vivemos também um momento inusitado na nossa vida, né? Verdade. Então, a gente vê alguns exageros, né? Sim, Na questão religiosa que não é só religiosa e muito mais religiosidade do que uma questão religiosa, né? Onde a é, gente vê pessoas lutando aí para abrir o templo e ter o culto congregacional. Eu vejo a igreja sendo despertada de verdade a ser igreja nesse momento, né? Então, o objetivo aqui não é trazer a solução do problema, né? Porque eu, você, né, qualquer pastor, a gente não tem a resolução do problema, mas a verdade. gente tem uma palavra de Deus que pode trazer o conforto que a gente precisa. O Porque quem alívio, vai né? resolver isso aí, quem vai resolver tudo isso é Deus. Então, o que a gente tem, pastores, nessa hora, para apresentar é uma palavra que vem do coração de Deus e passa por mim e por você somente como um canal, né, para poder chegar e abençoar Verdade, a vida de muitas pessoas. Então, esse é o grande desafio hoje, a gente entender isso. verdade. Para uma revelação da palavra nesses dias Sim, para o nosso coração. Porque Deus tem muitos segredos por trás de cada palavra, por trás de cada frase, cada versículo, né? E eu tenho verdade. certeza que Deus vai ministrar através da tua vida, através da minha vida, né? Amém. Dentro desse texto aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, ao coração das pessoas que estão conosco nesse momento aí. Amém. Vamos ler aí. Vamos ler o texto então. Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Coisa linda, Amém. né? Coisa linda esse final aí que os Tem caras. Olha, muita, tem muita coisa nesse texto aqui, cara. tem muita coisa. Dá para Esse ficar final até aí, uma hora, dá para ficar até amanhã de manhã. esse final aí agora me impactou. Quem é esse que até o vento fica mudo, né? É isso aí. Quem é Quem esse, é? né? Quem é? Porque a gente conhece ele, mas a gente não sabia quem é direito, né? Eu acho que às vezes a gente conhece Deus, mas a gente não conhece direito, né? Às vezes a gente até está no barco, né? Mas a gente não É, sabe quem está junto. quem tá, o tamanho de quem está junto, né? Eu queria começar uma abordagem, Pastor Jorge, nesse tempo que eu vejo como se fosse uma tempestade. O primeiro aspecto que eu acho interessante, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando observarem nesse texto, para o momento que a gente está vivendo, é que às vezes eu olho coisa no texto que, sei lá, eu acho que a maioria das pessoas não vê, mas eu não sei, é um olhar que eu tenho espiritual. Não significa que eu seja mais espiritual ou mais santificado, não é isso não. É prisma, é uma questão de prisma, né? Eu vejo, o primeiro fato que me intriga e que me chama muita atenção é que ele se despede da multidão. Então, ele está com a multidão. Geralmente ele estava falando acerca do reino, pregando, ministrando ao povo, à multidão em geral. Mas esse acontecimento, ele vai acontecer numa outra circunstância, que ele se despede da multidão e ele vai para o barco com os discípulos. Isso me chama muita atenção. Porque a impressão que eu tenho é que esse tipo de acontecimento acontece com todo mundo. Mas para alguns, Jesus, a pessoa de Jesus, tem uma maneira de tratar a compreensão do que está acontecendo. A É multidão, verdade. a ela não foi compartilhada o acalmar da tempestade. Esse acalmar da tempestade, esse ensino e esse testemunhal belíssimo no barco foi só para discípulo. Consegue perceber isso? Aham. Você falando assim, eu vou fazer uma abordagem aqui de um contexto histórico desse cenário que a gente está aí, né? Que eu acho que é algo muito legal. É claro que a gente vai entrar muito aqui na questão do momento de caos vivido naquela Uhum, circunstância. uhum. Mas havia uma discussão, né, em relação a Jesus pegar um barco, atravessar o Mar da Galileia com os discípulos, né? E Uhum. eu acho interessante também citar isso, porque quando a gente fala Mar da Galileia, a gente está falando do Lago de Genezaré, a gente está falando É, também do Mar de Tiberíades, que é tudo a mesma coisa, né? Na é, verdade, quando a gente fala mar, não é um mar, é um lago vamos de lá. água doce. É. Isso, só que não é um lago comum, né? É um lago que tem quilômetros de largura, tem 21 quilômetros na extensão de comprimento total dele, tem Isso parte dá, dele que isso dá chega a mais de 40. 200, isso dá mais de 200 quilômetros de circunferência. E isso, tem parte dele que chega a 43 metros de profundidade. Então, não é um laguinho, né? Porque quando a gente É, pensa numa tempestade, a gente pensar num lago, uma tempestade num lago, né? Então, para quem não conhece geograficamente,
pode achar até uma oportunidade de questionamento, né? Poxa, é um exagero que Marcos e os outros evangelistas estão trazendo, né, sobre isso, mas não é. O local ele é cercado por vem vento do Monte Hermon, para você ter noção. As colinas de Uhum. Golã são cercados por colinas. Então, quem já teve oportunidade, é claro que eu não peguei uma tempestade lá no Mar da Galileia, mas eu já peguei um vento Uhum. forte. E eu vou te falar, meu irmão, eu estava num barco Uhum. grandão e o negócio balançou pra caramba. Então, a gente está Uhum. falando de realmente uma tempestade onde tem formação de onda. Não ficou uma marolinha igual a gente está acostumado a ver as lagoas Sim. que a gente brincava na nossa infância, né? Então está falando de um lugar Uhum. onde a tempestade veio e o negócio ficou meio revolto, né? Então se fala também Uhum. até na questão dos barquinhos que existiam naquela época, que não eram barcos para caber 13 pessoas, como era o de Jesus, mas Uhum. eles encontraram, né? Teve um jovem com o irmão brincando na areia do mar lá da Galileia, eles encontraram um barco. Eles encontraram um barco de 2 metros de largura por 8 de comprimento. Uma Uhum. construção totalmente de escolas de barco daquela ocasião. Ou seja, Uhum. um barco que caberia 13. Né? Isso é Uhum. estudo, né? que foi feito a partir desse barquinho encontrado. Uhum. E aí esse barco, ele, para testemunho hoje para a gente, eles evidenciaram que tem 12 tipos de madeira diferentes, ou Uhum. seja, 12 tribos, 12 discípulos. Sim. Que de repente Jesus, né, na construção dele, deixando algo para a gente hoje refletir nesse texto, a arqueologia trazendo para a gente algo para a gente acreditar mais ainda que esse texto e que traz para a gente Sim. hoje uma reflexão muito poderosa, né, em relação ao caos que eles viveram ali. Então eu queria só dar esse pano de fundo aí, tá? Sim. É, uma coisa interessante também nesse aspecto é que havia tempestades ali, mas difícil de serem previstas por conta das montanhas, faz uma certa inibição do olhar, porque quando os caras estão em alto Sim, mar, eles às vezes eles conseguem identificar a tempestade chegando ao longe. E o Mar da Galileia tem essa dificuldade deles saberem se está próximo à tempestade, se a tempestade está chegando. Ela vem de forma surpreendente. é E isso isso nos, aí. nos remete aos dias atuais, porque eu acho que a gente foi surpreendido pela tempestade. Porque quando você consegue se prevenir, geralmente você atenua o dano, né? Mas quando você é surpreendido, você fica meio baratinado, porque você é pego de surpresa, né? É isso aí. Uhum. Fator surpresa é complicado, né? É. E aí Pô, eu fui sim. com essa aqui para o cara que é o expert aí em Mar da Galileia, pô, o cara que gosta você é um cara que gosta demais do Mar da Galileia, né? Adoro, Do adoro, contexto que ele traz, né? adoro, adoro. Eu sei Esse disso. detalhe da surpresa, por exemplo, eu peguei com aquele historiador, um moreno que já foi no Jô, famoso pra caramba. Ele tem uns vídeos na internet de viagens a Rodrigo Silva. Rodrigo, Rodrigo né? Silva. Isso. Rodrigo E aí eu Silva. vi falando sobre essa questão da tempestade surpresa, né? Mas avançando nisso, os caras são surpreendidos por uma tempestade. E aí Jesus ele tem uma postura que no final eu vou falar sobre isso, muito interessante, que é essa questão de estar dormindo, né? E aí
Jesus está dormindo e os caras se deparam com uma realidade da qual eles ficam muito preocupados, né? A gente hoje em dia está muito preocupado, né? É verdade. Esse contexto é igual. Uhum. Esse contexto é o mesmo, né? Que o É. nosso. E Jesus dormir, a gente pode pensar em algumas questões, né? Jesus dormindo. Se Uhum. a gente observar, foi logo após dele falar várias parábolas. Então Jesus ele Sim. vem numa sequência de ministrações. E Uhum. você, como pastor, você sabe que depois de uma pregação, a exaustão não só física, mas também espiritual. E Sim. embora muitos não acreditem, a exaustão espiritual ainda consegue ser pior do que a física, porque Sim. ela afeta a física também. Então tem Uhum. ministração que tu termina ela, que depois tu quer ir para casa deitar e dormir, meu amigo. Eu não Cansar, sei se é. você já viveu isso. Não, eu vivo isso direto. Eu vivo o que a psicologia chama também de catarse, porque são tantas É isso emoções aí. que você fica exaurido emocionalmente, intelectualmente. Então você quer um descanso, né? Um outro fato importante que eu estava estudando, muito legal, é o negócio do travesseiro, né? Porque você Tinha, descobre que o tinha um travesseiro travesseiro no negócio. tem um Pô, travesseiro. barco, não tem travesseiro em barco naquela Não, ocasião. ele tem um travesseiro. Geralmente o travesseiro que ele Tem um tem travesseiro, eu é o que sei. senta. Mas não era algo normal para a ocasião, para a época. Exato. Mas se ele tiver, ele tem só um, provavelmente, que é o do cara do leme. Geralmente ele fica sentado com o leme. Então, Jesus está num lugar estratégico, sabe? No barco. Ele está num lugar onde dá direção ao barco, ele está ali perto, entendeu? E ele dorme. E aí os caras começam a ficar preocupados, porque é igual hoje, né? Tem gente preocupada assim que o barco vai afundar, né? É verdade. Tempestade violenta. Mas quem que está no leme, né? Quem que É. está no Quem está ali controle? do lado do leme? É. E aí eles perguntam para Jesus, né? Isso também me chama a atenção. Não te importas com o que está acontecendo? Do tipo assim, isso não te aflige? Isso é um detalhe importante também. Parece, e aí eu chamo a atenção daqueles que estão nos acompanhando aqui, que essas tempestades não afligem a pessoa de Jesus e aqueles que estão conectados. Parece que eles são blindados, né? Por algum tipo de proteção espiritual, porque aquilo que os discípulos estão sendo afligidos, Jesus não é afligido. É importante eu falar o seguinte: no barco de Jesus tem tempestade. Isso é importante entender também. Porque às vezes alguns acham que não há tempestade. Não. No barco de Jesus há tempestade. A diferença é que ele enfrenta a tempestade de uma forma diferente. Tá me ouvindo aí, pastor Jorge? Não, tô te ouvindo, tô. Eu tô pegando Tá me aqui ouvindo? para mim, cara. Então, Eu tô te ouvindo, eles com perguntam para certeza. Jesus: E tem. não, não te incomoda, não te aflige essa situação? E ele lá. Aí, de repente, ele levanta, né? Ele levanta e ele fala com o vento, né? Ele fala com a tempestade. Isso também me chama muita atenção, porque ninguém fala com a tempestade, né? Ninguém trata a natureza como pessoa, né? Então, há uma autoridade, uma diferenciação assim da maneira com que Jesus está falando com a criação, que é muito importante a gente observar esse fato.
porque ali está falando o Criador com a criação, né? Então, às vezes, a gente não dimensiona isso numa questão de autoridade, mas é como se alguém criasse alguma coisa e sobre aquela criação o cara tem autoridade total, porque foi ele que criou, né? Então ele trata aquilo como se fosse uma pessoa. É muito interessante. Ele usa verbos, né? Acalma-se, aquieta-se, dependendo da versão, que são verbos que você não usa normalmente com a natureza, né? É isso aí. Agora, em relação ao vento, tem uma parada também diferente, né? Porque o Uhum. vento ele repreende e o mar ele manda se acalmar. Opa, entendi. Pegou? Não, explica. O vento ele repreendeu, mas o O mar ele vento, ele mandou mandou se acalmar. se Isso aí. acalmar. E vamos pensar agora no caos que a Uhum. gente também está vivendo nesse momento. Então tem duas coisas interessantes aqui para a gente pensar. O vento ele repreende e a gente vai observar que ele está indo para Decápolis. Uhum. Ele vai pregar aos Gesarenos. Uhum. Então existe um propósito, não é um passeio. Jesus não está Uhum. num barco para abandonar uma multidão. Uhum. Jesus não está num barco para negar aqueles que estão ali. Jesus está num barco para atravessar para o outro lado para poder pregar lá. Então, existe um propósito na ida dele. E eu acho que Uhum. quando Jesus está repreendendo o vento, também é um momento que a gente vive, às vezes, de algumas situações que são no meio, que existem no meio desse caos, que a gente não pode só orar. A gente Uhum. precisa também repreender. Porque ainda que seja a ação do vento, quer dizer que o vento seja a ação da natureza, seja o que for, mas existem Uhum. coisas na nossa vida, Jesus está ensinando aqui, que tem coisas na nossa vida que a gente precisa repreender. Então ele repreende o Que vento. que é força espiritual do mal, contrária, né? É isso aí. É isso aí, um vento contrário. Uhum. Então existem coisas contrárias também em relação a tudo isso. Então a gente também precisa repreender algumas coisas. Uhum. Repreender mentalidades desfocadas no propósito, Uhum. porque Jesus está atravessando com eles e eles sabem que existe um propósito nessa ida para o outro lado. Então a gente também tem um propósito na nossa caminhada. Essa Uhum. caminhada que a gente está trilhando ela tem um propósito, só que vai ter o contrário, o mar em algum momento vai ficar bravio e revolto. E o que a gente vai fazer nessa hora? Qual é a mentalidade que vai se manifestar na nossa vida? É a mentalidade de olhar para Jesus e dizer: cadê você? Você me abandonou. Porque a gente não pode deixar a alma gritar nessa hora. Uhum. Porque quando Jesus grita para o Pai dizendo: Pai, por que você me abandonou? Ele não gritou simplesmente um grito como o nosso. Uma alma desesperada por um abandono. Ele estava gritando, porque Isaías 59, versículo 2, dizem que as nossas iniquidades fazem separação. Uhum. Então a gente tem que tomar Sim, cuidado para que a gente não seja levado para esse lado onde a manifestação das nossas emoções ofusquem o Espírito de Deus que habita na nossa vida. Porque perfeito. se a gente observar, Jesus depois dá uma palavra de repreensão para eles, para os discípulos, acerca Uhum. de fé. É É, claro, a gente não tem que usar a fé para argumento da imprudência. A fé perfeito, perfeito.
precisa ser equilibrada nesse momento, né? Você tá na sua casa, eu estou também. Então, isso é prudência. Usar uma A máscara gente, quando fosse. a palavra em Provérbios, isso aí, a palavra em Provérbios diz que o tolo vê o mal e segue adiante e paga o preço. O prudente não. Sim, Ele vê o mal e ele se retém. Até Jesus foi levado para um lugar de segurança. sim. Então, a gente se esconder no abrigo não é Uhum, ser alguém sem fé, é ser alguém que está no barco, perfeito. o vento está forte, a tempestade está em cima, a água está entrando no barco, mas a minha fé diz que eu sei quem está no barco comigo. Perfeito. Pô, mas Perfeito. esses dias parece que são dias de sonolência de Deus e de Jesus. É, Mas eles não saíram do barco, cara. verdade. E eu acho que o senhor tocou nesse lance do abrigo, né, que a gente colocou como temática. Eu acho que a primeira característica desse abrigo é que é um abrigo que tem característica de discípulo, porque discípulo é que está próximo de Jesus. E uma pessoa que tem que estar no abrigo comigo é Jesus. É isso aí. Porque tem gente se abrigando em outros lugares, né? Se abrigando, por exemplo, numa convicção que o extrato da conta corrente está bom, ou se abrigando em relação a terceiros que vão te dar sustentabilidade ou emocional, financeira, ou de qualquer aspecto. Mas falando do abrigo, a primeira coisa que eu preciso pensar é que nesse abrigo de refúgio, ele tem a companhia muito próxima de Jesus. É isso aí. Você imagina. Ele tá no fundo do barco, Uhum, do barco. E os discípulos estão, não é um barco grande onde um não está vendo. Então, se uhum, manifesta aqui a questão da ótica. Pô, uhum. como é que eu tô olhando? E aí posso te dizer também uma coisa que a gente precisa refletir. É o seguinte, eles estão olhando para Jesus como tem que se levantar os problemas. Uhum. Pô, mas peraí, quem estava no barco? Os Uns caras que discípulos. caminhavam com ele o tempo todo. E detalhe, quantas vezes Pedro não pegou tempestade pescando no mar da Galileia? Uhum, uhum. Então o desespero faz a gente desaprender até a habilidade que a gente tem, cara. É, Porque uma coisa é medo, e a outra coisa é desespero, que te leva a você sim, perder o controle emocional, é. entendeu? E aí Mas é o que você, está você acontecendo, reage somente emocional. é o que, mas é assim, Jorge, é o que está acontecendo com muita gente nesse momento. Eu percebo isso pelos telefones que eu recebo, assim, de pessoas assim próximas, também amigos de algumas outras pessoas, uma desestabilidade emocional nesse momento da tempestade, entendeu? Isso aí. Agora, nesse abrigo aí, eu queria destacar três coisas, já indo para o final, porque falta 20 minutos, a gente tem que ficar ligado no tempo. Né? Ah, é, cara. É, Vou fazer o fechamento aí. eu estava conversando com a minha mãe, que está internada, né? E aí conversei com alguns médicos e tal, que estavam acompanhando ela. E aí os caras me despertaram três coisas que eles falaram assim, não, mas é legal você falar com ela, minha irmã também, eu sou o filho mais velho, então meu pai faleceu, eu era jovem, então ela me vê como uma figura importante, assim, né? E aí eu falando com ela, e ela é aquelas velhinhas meio rebelde, né?
E aí eu, conversando com ela, falei 3 coisas que eu queria destacar, essas 3 coisas, porque depois o Espírito me fez vislumbrar a questão espiritual desse abrigo na tempestade. Porque minha mãe, ela está no meio da tempestade, né? Primeira coisa é se alimentar. Os médicos falam assim, ela precisa se alimentar bem. Porque se ela se alimentar bem, vai ser a fonte de recuperação dela. Então, nesse momento, Jorge, uma coisa que a gente precisa instruir com as pessoas e multiplicar em relação às pessoas é se alimente bem. Mas quando a gente fala de alimento bom, eu estou falando de tudo que a gente está fazendo nessa pandemia. Porque nessa pandemia, a gente não está de férias. Então é importante a gente se alimentar de coisas boas. Por exemplo, lives como a gente está fazendo aqui, que falam e tratam de coisas espirituais. É bom a gente se alimentar de boa leitura, é bom a gente se alimentar da palavra de Deus, da Bíblia. É bom a gente se alimentar de programas que tenham um conteúdo que nos façam bem. Essa alimentação, às vezes, ela pode vir meio contaminada, sabe? A gente está vivendo um momento muito complexo de fake news, de polarização política, de muita informação, que eu não sei até que ponto isso é bom, isso seja alimento bom. Eu não estou falando de alienação, mas eu estou falando o seguinte, controle os seus alimentos para que você se alimente bem, para que a sua alma seja alimentada bem. O segundo aspecto que os médicos conversaram comigo e eu fiquei ligado é para que minha mãe fique tranquila, fica relax, fica tipo assim, de boa. Porque rola uma ansiedade, né? Então esse tempo também é um tempo que, quando a gente está falando sobre esse aspecto de confiar no Senhor e exercício da fé, é colocar um pouco a ansiedade de lado e exercer confiança no Mestre. É deixar um pouco... Quando os discípulos falam para ele assim, pô, tu vai deixar que a gente morra? Isso é uma perspectiva de pegar o futuro e enfiar no presente. Porque os caras não estavam morrendo. Então, a ansiedade, ela faz isso. Ela pega a coisa que está para acontecer, que você não sabe se vai acontecer, e você quer enfiar aqui no presente. Isso vai abalando a tua mente. Isso é a ansiedade. E o sinônimo, ou contraverso, o contraponto da ansiedade é a confiança em Deus. Quer dizer, ele está dormindo, mas eu estou tranquilo. Porque Jesus exerceu essa confiança. Esse é o exemplo para nós. E você Pode falar. Não, e você imagina em relação a isso, uma pessoa que tem mais de 70, sei lá, 80 anos, que está ouvindo noticiário de outros países que os médicos têm que optar por quem vai morrer. E quem vai morrer é quem é mais velho. A cabeça das pessoas que estão sendo alimentadas só por isso. Entendeu? Por isso, exatamente. É estar no barco, que no meio da tempestade é um lugar de abrigo, né? Mesmo sendo um barco pequeno em relação à grandeza do mar. Sim. Mas só que ainda assim é um... Então isso é olhar somente para a tempestade e esquecer que você tem um lugar de abrigo em Deus. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E em terceiro lugar, que essa eu fiquei impactado quando o Espírito falou no meu coração. Se desligar. Esse sono de Jesus, ele tem um mistério, sabe? Tipo assim, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa estar tranquilo e a gente precisa dormir. O dormir na psicologia é você desligar o consciente. E tem hora que a gente precisa dormir efetivamente. O que eu quero dizer com isso? Se desligar das coisas, sabe? Não é eventual esse desligar. O sono é reparador, cara. Exatamente. E também, nesse momento, a gente precisa se desligar dessa confusão de informações e noticiários. A gente precisa desligar, porque isso vai ser reparador.
E Jesus se desligar ali naquele momento, na minha opinião hoje, tem um aspecto muito efetivo de potencialização espiritual. Porque às vezes é bom você... Tu vê que Jesus, volta e meia, ele se isola. Volta e meia, ele sai da poluição da religiosidade de Jerusalém. Volta e meia, ele sai da confusão das fofocas dos fariseus. Ele dá um deslocamento, ele dá uma quebrada de asa, ele dá uma pausa. Então, esse sono, ele tem a ver com isso, sabe? Vou descansar, porque ir descansar é confiança em Deus. É verdade. E outra coisa, cara, o lugar de segurança, né, a gente já está... Faltam 13 minutos só aí para a gente finalizar. Isso. E o lugar de segurança em Deus o lugar de segurança em Deus nem sempre é um lugar de ausência de dificuldade, de ausência de problema. Às vezes o lugar de segurança em Deus é o lugar que a gente menos espera. Se a gente pensar em alguns episódios aí da Bíblia, a gente vai ver que o lugar seguro para Daniel se tornou uma cova. Esse foi o lugar de segurança dele. Misael, Azarias e Ananias, o lugar de segurança deles virou uma fornalha de fogo. Sim. Então, o lugar de segurança, às vezes, é o lugar improvável. Ficava naquelas grutas da Judéia que eram perigosíssimas. É isso aí. Você imagina, Davi fugindo de Saul, vai parar uma caverna de Adulão e lá se junta um monte de bandido, cara. E o lugar onde podia ser o fim da vida dele, um grande mar, ali se levantaram guerreiros que ajudaram ele na trajetória dele, na caminhada dele. De segurança total para o que aconteceu. É isso aí. Eu acredito muito que quando a gente entende, e outro lado, cara, mesmo que a gente não esteja vendo a outra margem do mar, no meio de toda a tempestade, a gente pode não estar vendo a outra margem, mas no barco, se Deus está, o apóstolo Paulo ia morrer. E o naufrágio, eles acharam que todo mundo ia morrer. E o barco estava indo para a praia, cara. E ninguém morre. Aí o cara sai do naufrágio, para numa ilha. Pô, ilha maneira. Nada. Só bárbaro. Só cara ruim ali, meu amigo. De segurança, ele está lá, a circunstância toda contrária, mas ele ainda prega ali. E Deus, sabe, mostra um outro horizonte. Então, um lugar de dificuldade pode até mostrar a limitação da gente, porque é isso que mostra. Essa dificuldade toda que a gente está vivendo mostra para a gente é pequeno, mas pode revelar coisas grandes de Deus na vida da igreja nesses dias. Então, às vezes esses lugares de dificuldade mostram o quanto a gente é limitado para as coisas, mas também revelam o quanto Deus é grande. Então a gente precisa voltar a nossa mente para esse lugar de abrigo e entender que nesse lugar de abrigo, enquanto Jesus estiver nele, a gente está seguro. E só vai acontecer o que ele permitir que aconteça. Porque está tudo no controle dele. O vento, ele repreende. O mar, ele manda se aquietar e ficar calado. Fica quieto aí. Fica quietinho. Já imaginou? A hora que Deus falar com a pandemia, com o Covid-19, ele vai determinar
fica quietinho aí, que agora acabou. Amém. Acho legal a gente, nessa finalização, Pastor Jorge, a gente fazer uma oração, a gente orar. Amém. Legal, muito Queria bom. que o senhor levantasse um clamor, agradecendo a todas essas pessoas que tiveram a oportunidade de estar com a gente aqui, né? Amém. E que pudesse o Senhor abençoar e cuidar nessa tempestade de todas as famílias, né? De todas as pessoas aqui que possam estar preocupadas, que possam estar de alguma forma sendo afetadas por essa tempestade, que o Senhor possa estar dando alívio e atenuando o sofrimento de alguns e trazendo a compreensão, né, de que Ele é poderoso para mandar aquietar tudo que está acontecendo e que Amém. nenhuma tempestade dura para sempre, né, João? Que Ele possa diminuir o tempo dessa tempestade e a gente chegar ali na bonança do outro lado da margem. E para finalizar aqui a minha parte, salvação representa segurança. Uhum. E o lugar mais seguro que a gente tem ainda é na cruz do Calvário. Amém. E a cruz do Calvário, ela se revelou como lugar de segurança e salvação, ela se revelou através da morte. Então, o lugar mais seguro que a gente tem foi revelado através da morte. Exatamente desse que parecia estar indiferente a toda a tempestade. Uhum. Parecia que estava dormindo e não estava preocupado. Então, ele hoje continua preocupado com tudo que a gente está vivendo. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que estivemos juntos aqui. Toma a vida do pastor Lincoln em tuas mãos, sua mãe. Amém. Ó Deus, Amém. alcança a tua filha nessa hora, Pai. Amém. Senhor, em nome de Jesus, traz sobre ela o refrigério. Sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ó Deus, clamamos nessa hora sobre a nossa família, os nossos familiares. Pedimos, Senhor, que a tua mão se estabeleça nesses dias de uma forma sobrenatural. Senhor, nós nunca tivemos tanto tempo de espera em relação a alguma coisa, mas eu sei, Senhor, que vale a pena esperar em Ti. Amém, sim. Eu sei, Senhor, que tudo que temos vivido hoje tem feito tanta falta, coisas que fazíamos no nosso dia a dia. Mas, Senhor, que cada mente, cada coração seja ministrado através da ação do Teu Espírito Santo. Amém. O Teu Filho disse que enviaria outro Consolador. Amém. Ó Deus, aqueles que não têm conseguido gozar dessa paz que nos leva a desfrutar, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo aqui nessa terra. Que o Senhor alcance cada vida nessa hora. Senhor, toma aquelas pessoas que estão com a idade avançada, que de repente estão sozinhas na sua casa, nesse isolamento. Senhor, essas pessoas precisam do Senhor. Que elas sejam alcançadas, ó Deus, pela tua mão nessa hora. Amém. Ó Deus, mostra que elas não estão sozinhas. Que ainda que pareça que Jesus está dormindo no barco mais uma vez, mas, Senhor, a voz dele é suficiente para fazer com que o vento seja repreendido e o mar seja acalmado. Senhor, que no meio dessa tempestade, no meio dessa dificuldade, possamos todos, Senhor, nos abrigar no teu barco, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos ficar no abrigo, Senhor, escondidos debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente.
aguardando o tempo, Senhor, em que toda essa tempestade vai passar. Como teu filho falou, nenhuma tempestade ela é para sempre. E nós cremos, Senhor, no final de tudo isso. Mas nós queremos também, Senhor, que venhamos aprender tudo que precisamos aprender, com tudo que temos vivido nesses dias. Manifesta, Senhor, a tua vontade. Queremos esperar o teu tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ô, pastor Jorge, uma grande honra estarmos juntos aqui. Obrigado pelo carinho. Cara, você é meu irmão ruivo. Saudade da Terra Boa, quilômetro 54. Quer vir? Quer vir, vem. Passando isso tudo aí, vamos estar juntos. Não, beleza. Se demorar a passar muito, vou trazer você para você pregar no domingo. Amém. Amém. Tá fechado. E vamos marcar outra live, que eu acho que foi bem. Se o pessoal gostou, faz um comentário aí que depois eu vou ler com calma e a gente repete essa live aí, né? Pô, legal. Legal. E vamos falar para a galera aí, colocar sugestão aí de algum tema. Aí, de repente, exatamente. Um beijo a todos que nos acompanharam aqui. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. E acompanhem-nos através das lives, porque tem sido a nossa ferramenta de proclamação do reino. Motive outras pessoas. Eu queria falar isso também. Eu queria falar isso também, com o pessoal da igreja, né? Eu vou falar depois com mais pessoas. O Lincoln tem feito um trabalho muito legal. O Lincoln tem. Eu vou falar isso, Lincoln, pela liberdade e o carinho que eu tenho por você. O Lincoln não está com objetivo nenhum de divulgação. Porque se ele tivesse, ele teria me chamado. Ele tem conhecimento para chamar muitas pessoas conhecidas para fazer isso aqui. Mas ele está fazendo um trabalho para trazer palavra para o coração das pessoas. E isso eu posso falar dele porque eu conheço. É um cara que é focado em palavra, é um cara que tem uma experiência musical enorme, poderia estar fazendo um trabalho para atrair gente. O objetivo é ministrar na vida das pessoas, pessoal. Galera da Terra Boa aí pode entrar nas lives aí que vai ter coisa boa. Amém. Obrigado, pastor Jorge. Deus abençoe sua casa, sua família. Saudade de ti e a todos que nos acompanharam. Deus abençoe muito. Obrigado, Dario. Obrigado, Amém. Eduardo, Marrom. Valeu, Marrom. Wanda, oficial. A toda a galera que está por aqui. Cíntia dos Santos, a todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe muito. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Super valeu, pastor Jorge. É só chamar que a gente está aí à disposição. Pessoal, um beijo no coração, Lincoln. Um beijo também. Você Amém. Na família aí. Tamo junto. Amém. Beijo, Wanda. Beijo, Rose. Beijo, Cati. Beijo, Patrícia. Beijo, Aria Amorim, Amanda, Djalma, todo mundo. Eduardo Marrom. Valeu. Grande abraço. Cláudia Bastos. Cíntia dos Santos. Angélica Camilo. Rose. Luciana Melon, a todos vocês, Deus abençoe muito. Wanda Oficial, valeu. Vou ficando por aqui, pastor Jorge, grande abraço, super valeu, tchau, tchau.